Que episódio bom! Eu assisti esse episódio toda hora olhando quanto tempo faltava para terminar, porque eu não queria que acabasse. Eu tenho certeza que todo mundo que vinha reclamando que Ruptura estava dando sono, acordou agora. E a season finale na semana que vem tem tudo para ser um dos episódios mais memoráveis do ano, mas não vamos nos apressar. Aqui nesse vídeo nós vamos comentar o episódio 9 de Ruptura com spoilers. Fala galera, com o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de Ruptura. Que episódio foi esse, hein galera? Eu assisti esse episódio pausando e olhando quanto tempo faltava, porque eu simplesmente queria saber se as coisas iriam acontecer. Eu queria saber se ia valer a pena. E é exatamente assim que muita gente se sente quando pensa em investir. Dúvidas, incertezas, e se eu te disser que dar o primeiro passo pode ser mais simples do que parece? E é aí que entra o MB, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes. Já falei aqui que o MB é regulado pelo Banco Central e garante total transparência e segurança para quem quer investir sem complicação. Eles me chamaram para divulgar a campanha de primeiros passos, que é aquela campanha ideal para quem pensa em investir, mas não sabe por onde começar. Abrir sua conta leva menos de 5 minutos. Com R$50 você já começa a investir e você ainda ganha um crédito de R$25 para explorar novas oportunidades. Lembrando que esse conteúdo não é uma recomendação de investimento, pelo amor de Deus, vocês precisam conferir todas as condições e regulamentos no link que eu vou deixar aqui na descrição. Lembrando que a campanha de primeiros passos ela é exclusiva para novos clientes que abrirem a sua conta até o dia 31 de março de 2025. Então confira o link que está na descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e aproveite. No final do episódio passado, a Devon conseguiu falar com a Cobel e a Cobel pediu para que ela colocasse o Mark no telefone. O Mark contou tudo para ela e aí a Cobel pediu para que os irmãos a encontrassem lá naquele lugar na estrada. Devon fez muito bem em ligar para a Cobel e a Cobel fez muito bem em tirar o Mark de casa. O primeiro lugar que a Lumon procuraria por ele era na casa dele e o segundo lugar é na casa da irmã. Tirar eles da cidade, colocar eles em um lugar que ninguém sabe onde eles estão, é bom porque dá a eles tempo de reação caso a Lumon desconfie que eles estão tramando alguma coisa. Mark tosse pra caramba aqui nessa cena do carro e um seguidor me mandou lá no Instagram já falando sobre isso antes desse episódio, que ele já vem reparando que o Mark tá tossindo aí desde o começo da temporada e ele acredita que os remédios que o Mark anda tomando, né, e que ele tomou são remédios à base de éter. O que você acha? Sabemos que a Lumon é uma empresa farmacêutica e que o negócio da Lumon, antes, né, de toda a criação do chip de Ruptura, era a produção do éter. Mas eu acho que só pelo Mark tossir, eu acho que isso não dá a gente grandes evidências para afirmar que ele, sabe, tá sob o uso do éter sem saber. Eu não acho que é isso não. Eu acho que a tosse dele deve ser uma outra coisa que ainda vai ser explicada. Mas coloca para mim, por favor, nos comentários o que vocês acham dessa teoria. O plano da Cobel com o Mark é muito simples. Ela quer levar o Mark até aquele ponto na cidade de Kyr, onde tem aquelas cabanas onde os internos são ativados, porque a Cobel quer perguntar para o interno do Mark Scott se ele já finalizou o arquivo Cold Harbor. Cobel acredita que está jurada de morte pela Lumon, né? Ela até comentou com a tia dela no episódio passado que a Lumon mostraria misericórdia para ela, da mesma forma que a tia mostrou misericórdia para a mãe, e a Cobel sabe que a gema é muito importante para a Lumon, então ela está verdadeiramente querendo resgatar a gema. Claro que a Cobel quer se vingar da Lumon, enquanto o Mark quer salvar a sua esposa. Eles têm motivações completamente diferentes, mas no final eles têm o mesmo objetivo. Para isso, a Cobel precisa se certificar de que a gema ainda está viva, ou seja, que o arquivo Cold Harbor não foi finalizado, porque caso contrário, se a gema já foi morta, não faz sentido ela armar todo um plano para invadir a empresa, porque é esse o plano dela. A Cobel pede para o Mark ligar para o Miltic e enrolar ele, né, dar alguma história, porque se o Miltic desconfiar que está acontecendo alguma coisa estranha, que eles estão tramando alguma coisa, o Miltic vai trancá-lo para fora do prédio da Lumon. Ou seja, o plano da Cobel consiste em fazer o Mark voltar até o andar de ruptura da Lumon. E por isso também que ela queria conversar com o interno dele, né, para dar a ele as coordenadas do que fazer uma vez que ele estiver de volta na empresa. E acredito que isso vai acontecer, tá? O interno Mark vai conseguir entrar com sucesso de volta no andar de ruptura da Lumon com o plano da Cobel na cabeça, mas o que vai acontecer após aí eu não tenho muita teoria. Eu torço para que ele consiga salvar a gema, mas ao mesmo tempo eu acho que as probabilidades são baixas, então assim, a gente vai ter que esperar o episódio da semana que vem para descobrir. Mas abrindo um parêntese aqui, eu não entendo essa reintegração fajuta, porque a Regab ela fez a reintegração no Piri e o Piri lembrava do Mark lá dentro, né? Quando o Piri conversa com o Mark ali no restaurante, ele fala do interno do Mark para ele. A Regab, teoricamente, melhorou o procedimento de reintegração, né? Depois que ela testou no Piri, depois que o Piri morreu, ela inundou o chip de ruptura do Mark, né? No episódio, 2 episódios atrás, mas ainda assim o chip de ruptura funciona. O Mark não sabe nem que o arquivo Cold Harbor é o arquivo que o interno dele vem trabalhando há semanas. Tipo, eu entendo que as memórias vão voltando aos poucos, mas parece
parece que o Mark não tem memória nenhuma dele como interno. Tudo que ele tem são visões que nem ele entende direito. O Mark tá reintegrando quase que a temporada toda. E agora, no final da temporada, no último episódio da temporada, parece que ele se reintegrou ontem, né? Porque assim, não mudou muita coisa, não teve grandes avanços. Mas falando da ligação que o Mark fez pro Milchick, mano, eu vou confessar pra vocês que quando o Mark, né, falando no telefone com o cara, falou que não tava doente, eu pausei o episódio, eu fui pegar uma água, que eu fiquei nervoso. Eu achei que o Mark ia abrir o jogo com o cara e ia dar tudo errado, mas que bom que deu tudo certo. Mas voltando ao Milchick, tá todo mundo cagando na cabeça do Milchick desde o começo da temporada, e aqui nesse episódio ele surtou. Primeiro a Ellie, que não deixou a porta aberta como ele tinha pedido, depois o Dylan, que jogou o crachá na mesa e não entregou na mão dele, como ele tava ali com a mão estendida, e depois o Mr. Drummond ainda apareceu pra humilhar o cara mais ainda. Tudo isso no mesmo dia, Milchick surtou. E cara, eu não julgo ele não, eu surtaria igual. Ninguém respeita o cara nessa empresa, ele é humilhado por todo mundo. Gostei de ver também ele falando as verdades na cara do Mr. Drummond. Que falta de respeito é essa? Façam como o Milchick, sabe? Esse é o meu conselho pra vocês. Não aturem desrespeito dos seus patrões. E depois de um dia completamente estressante, quando ele atende o telefone do Mark e o Mark fala pra ele que trabalho é só trabalho, isso quebrou o cara, sabe? Milchick leva esse emprego tão a sério, Milchick vive a Lumon de uma forma tão intensa que ouvir de uma pessoa que trabalha porque tem que trabalhar, que tipo, cara, é só um dia de trabalho, quebrou ele. Sim, nós sabemos que para Lumon o trabalho do Mark é vital, mas para o externo do Mark, que teoricamente acredita que está fazendo um trabalho comum, trabalho é apenas trabalho. Perder um dia de trabalho, cara, isso não quer dizer muita coisa. Tipo, desconta da minha folha de pagamento e é isso. E ao se deparar com o ponto de vista de uma pessoa que acredita que tem um trabalho normal, o Milchick quebrou. E isso fez ele repensar muita coisa. No começo do episódio, nós vemos a Helena Egan ali nadando, depois ela sai da piscina, vai tomar café da manhã ali e o Jamie Egan, ele fica olhando pra ela, ele fala que vai assistir ela comer e ele fica olhando de uma forma desconfiado, sabe? Como se ele estivesse procurando algo errado na forma como ela parte o seu ovo cozido em 6 pedaços para tomar de café da manhã. Uma unidade de ovo cozido partida em 6. Não vou nem falar nada. Aliás, falando nisso, será que os internos têm pausa para almoço? Eu nunca vi esses internos almoçando. A Helena, ela não conseguiria sustentar o dia todo apenas com um ovo cozido no estômago, né? E ali, conversando com o pai no café da manhã, a Helena fala que eles estão na cola do Irving. Na verdade, ela fala do Mr. Bailiff, né? Mas Bailiff é o sobrenome do Irving. Só que no final do episódio tem uma cena muito estranha. O Jamie Egan vai até ali o setor de refinamento de macrodados e ele fala pra Eliar que ela quase o enganou. O que está acontecendo? Será que o Jamie Egan está pensando que a interna da Ellie, que esteve fora esse tempo todo, que a Helena era a Ellie todo esse tempo? Tipo o que a Helena fez com os internos ali do refinamento de macrodados, só que ao contrário? Se for esse o caso, será que ele vai ativar o Overtime Contingency nela para trazer a sua filha de volta? E aí, na verdade, o que ele vai fazer é ativar a interna do lado de fora e manter a externa presa dentro? Cara, isso seria loucura. Porque imagina, a externa do lado de dentro, presa do lado de dentro, ela falaria, né? Eu sou a Helena, mas todo mundo não ia acreditar. As pessoas iam achar, não, é a Ellie tentando se passar pela Helena. Imagina que louco isso seria. Ficou claro o que eu disse? Se o Jamie Egan acha que era a interna enganando ele esse tempo todo, ele vai ativar algum protocolo da ruptura que vai trazer a outra parte da mente à tona. E se ele fizer isso com a Helena do lado de fora, o que ele está fazendo é trazer a Ellie, né, a interna, para ser a externa, para o mundo de fora, enquanto ele vai aprisionar a Helena, a verdadeira filha dele, dentro do andar de ruptura da Lumon. E isso vai dar uma grande confusão, porque se a Ellie ela começar a querer se passar pela Helena, a Helena acabou, sabe? A Helena não vai conseguir sair mais da Lumon. Que loucura que seria isso. Mas seria muito maneiro também, né? A gente ver a Ellie vivendo como a Helena no mundo real. Só que aqui nesse episódio eu achei que a Ellie conseguiria chegar até a gema. A gente vê ela estudando, né, o mapa que o Irving deixou e ali no finalzinho do episódio aparece uma cena do corredor escuro e do elevador. Eu imaginei que era a Ellie entrando ali, mas não foi isso que aconteceu. Falando do Dylan, a Gretchen foi falar pro interno que ela beijou o interno. Depois disso, ela foi visitar o interno para contar pro interno que ela tinha dito pro externo que ela traiu o externo com o interno. Eu fiquei muito mal pelo Dylan nessa cena, mas o que a Ellie falou para ele logo depois é muito verdade. O Dylan, ele era muito leal ao Irving e ele começou essa temporada muito rebelde, ele queria acabar com a Lumon. Então, a Lumon trazer a Gretchen para visitar ele foi uma forma que a Lumon encontrou de fazer ele ficar inofensivo e funcionou. Ele com certeza desconfiou das boas intenções da Lumon no começo, então o que ele poderia fazer é se recusar a encontrar a Gretchen, mas ele nunca iria fazer
fazer isso. E uma vez que ele se encontrou com ela, né, ele acabou se apaixonando, não tinha mais o que fazer. E com o coração partido, o Dylan pediu demissão da empresa. Vocês lembram que no começo da temporada o Miltic disse que não iria prender ninguém ali que não quisesse estar ali? O Dylan tá com o coração partido, ele passou por um trauma. Então para ele o mundo dele acabou, por isso que ele resignou, né? Ele falou, não quero mais estar aqui e foi embora e parece que de fato ele não vai mais voltar para o time de refinamento de macrodados. O que me surpreendeu nessa cena foi a reação da senhorita Huang. A senhorita Huang recebeu o mesmo reconhecimento que a Cobell recebeu quando ela era criança, né? A Wintertide Fellowship. E assim como a Cobell, ela também ganhou um busto com a cabeça do Jamie Egan. A diferença é que a cabeça que a Cobell ganhou, o Jamie Egan era muito mais novo. E, aliás, a Cobell deixou a cabeça do Jamie Egan lá na mão do Hampton, né, quando ela saiu com a caminhonete dele. O Hampton, que a essa altura provavelmente já está morto. Mas parece que a senhorita Huang não ficou muito feliz em finalizar esse estágio. Eu achei que ela estava super comprada na ideia da Lumon, em toda essa crença do Kier, mas ela pareceu realmente chateada em concluir esse estágio e avançar na sua carreira ali dentro da empresa. Por quê? Ela pareceu sentir empatia pelo interno do Dylan e no final do episódio, quando o ônibus chega para buscá-la, ela não tá nada feliz. O Miltic menciona, né, que as coisas dela seriam recolhidas da casa da mãe dela, da família dela e seriam levadas para um novo local onde ela iria trabalhar. Então talvez seja isso, ela tá com saudade da família. Afinal de contas, ela ainda é muito jovem. Uma coisa boa é que finalmente vão parar as teorias de que a senhorita Huang era a filha da Gemma com o Mark ou um clone da Gemma. Tipo, essa teoria nunca fez o menor sentido e as pessoas insistiam nessa teoria, mas graças a Deus, agora isso vai parar. Por último, vamos falar do Irving. O Burt de fato estava trabalhando com a Lumon e levou muita gente para ser morta por eles, que são todas aquelas pessoas desaparecidas, né, que o Irving estava pesquisando. O próximo seria o próprio Irving. A Helena tinha inclusive mencionado no café da manhã que eles estavam na cola dele, mas ao conhecer o Irving, o Burt se apaixonou, tanto o interno do Burt quanto o externo dele. E numa loucura aqui, né, agindo com paixão mesmo, o Burt arriscou a própria vida para salvar a vida dele. Na verdade, o Burt sacrificou a própria vida, né, porque eu não acredito que a Lumon vai deixar ele sair ileso dessa não. O Burt tinha dito que ele passou pela ruptura para que uma parte sua pudesse ir para o céu, né? Ele queria ter uma parte inocente ali da sua alma, porque o Burt, o externo Burt, já fez muita coisa errada na vida. Então talvez o Burt, ele acredite que a sua redenção seja essa. Ele não pode mais fazer nada por conta de todas as pessoas desaparecidas, mas ele pode se redimir se sacrificando para salvar a vida da pessoa que ele ama. Pois bem, o Irving saiu da cidade de Kier e levou com ele o cachorro do Burt. Eu acredito que nós não veremos o Irving por um bom tempo na série, e o Dylan também não, porque agora ele também se demitiu. Então assim, o nosso time de refinamento de macrodados acabou. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse penúltimo episódio da temporada das Rupturas. Semana que vem tem o último episódio. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores, me segue no Instagram e compartilha o vídeo com seus amigos que estão assistindo a série também. É isso, tchau e até o próximo vídeo.